Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou Everton e hoje nós vamos falar sobre a passagem em Mateus 14, 22, que diz que Jesus anda sobre as águas. Mas antes de começar esse vídeo, essa mensagem, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Eu não sei que hora, que dia que você está assistindo esse vídeo, à tarde, de manhã ou de noite, mas venha, que você se fortalece, que você se edifica nessa passagem. Em nome do Senhor Jesus, que eu posso falar de acordo com a tua palavra, de acordo com o Senhor quer que eu fale. A sua boca seja sobre a minha boca, que eu possa falar a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus, amém. Essa passagem, que Jesus anda sobre as águas, tem um propósito. Porque nesse dia, Jesus, ele estava multiplicando os pães para mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixes. É uma passagem edificante para nossas vidas. Porque nós estamos do lado de Jesus e não prestamos atenção que Ele é sobrenatural. Não prestamos atenção que Ele pode fazer tudo o impossível, fazer o possível na nossa vida. Porque os discípulos não estavam preparados que Jesus multiplicava os pães, o coração deles estava quebrado, assim, estava angustiado. Não, eles estavam com o coração duro. Eles não estavam preparados que Jesus ia fazer aquilo. Eles não estavam preparados que Jesus fazia aquilo. Eles não estavam preparados. Eles não acreditou no milagre perfeitamente, na palavra de Deus. Então, quando eles foram no mar, Jesus logo se despediu e foi para o monte orar na meia-noite. E eu vou ler os versículos dessa passagem. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrasse no barco. Ordenou e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. São muitos, imagine 5.000 pessoas. Jesus tinha que despedir cada uma. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegava já à tarde, estava ali sol. Ele despediu a multidão quando os discípulos estavam indo para o mar. Depois ele despediu aquela multidão e foi para o monte orar. Diz que é cerca de meia-noite. O barco estava já no meio do mar, aceitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Os discípulos, vendo e andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. O que mostra nessa passagem, versículo 26? As pessoas, os discípulos, andavam com Jesus. Eles não os conheceram. É a mesma coisa de nós. Nós estamos do lado de Jesus e nós não conhecemos eles perfeitamente. Nós não conhecemos Jesus perfeitamente. Nós pensamos que Jesus, ele, cara, não é aquilo que nós pensamos que ele pode fazer. Ao vezes você está zero de comida, zero financeiramente, Deus ele pode se prosperar no dia para noite. Ou você pode perder tudo como Jó, mas Deus pode te abençoar 2 vezes. Só basta você permanecer, orar e pedir para que Deus te abençoar e continuar sendo humilde, te agradecendo na prosperidade e falta de prosperidade, porque Deus ele pode fazer qualquer hora te abençoar. Porque estava no meio do mar, ficou a tarde toda com Jesus, vendo os milagres, o mar, as ondas soltando, eles quase derrubando o barco. Eles eram pescadores, eram acostumados com aquilo, mas ele nunca viu uma onda tão forte, um mar tão agitado como aquele dia. E eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram, ficou o dia inteiro, mas não conheceram, pensou que era um fantasma. Porque ele não sabia que Jesus era tão grandioso. Ele pensava que Jesus só fazia milagres, Jesus era um profeta, mas ele não sabia que ele podia acalmar o mar. Eles não sabiam que Jesus podia andar sobre as águas. Eles não sabiam de muita coisa de Jesus. Eles estão do lado de Jesus, eles não sabiam que Jesus, ele podia fazer grandes milagres, podia fazer grandes coisas que os nossos olhos e nós somente nunca imaginamos de fazer. Os discípulos, vendo e andando sobre o mar, assustaram-se, pensando que era um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Só depois que ele ouviu isso aqui, ele acreditou que era Jesus. Mas tem um que não acreditou, que foi Pedro. E respondeu-lhe Pedro:
e disse: Senhor, se tu manda-me ir ter contigo por cima das águas. Porque Pedro, para provar se era Jesus, ele sabia que Jesus era o Deus do milagre. Ele sabia que Jesus podia fazer o impossível. Ele falou assim: se é Jesus mesmo, ele vai fazer eu andar sobre as águas. Mas tem um porém. E lhe disse: vem, Pedro. Descendo no barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salve. Isso nós quer viver grandes bênçãos ao Senhor, mas começa a vir balançar o ventinho, as ondas bater em nós, que nós começamos a se afundar no pecado, começamos a se afundar na mentira. E às vezes nós não entendemos o propósito certo, que as provas até chegar nas prosperidades, até chegar em Jesus. Pedro faltava um pouquinho, mas ele tirou os olhos em Jesus para olhar ao redor dele as coisas que estavam acontecendo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fixar nossos olhos a Jesus e meditar, proclamar e olhar somente para Ele. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: o homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele mesmo procurou ir ter com Jesus. Ele estava com a fé no barco, sabia que era Jesus lá em cima. Mas começou a ter uma onda. E ele não aguentou. Porque às vezes nós não estamos preparados para ver algumas coisas que nós pedimos. Por isso que Deus fala: homem de pouca fé, você queria ter tanto ir comigo, andar sobre as águas, mas você preferiu olhar ao redor, ver as ondas, o vento batendo em você, com medo, pensando que você ia morrer, e não olhou para mim. Você duvidou de mim, você tem pouca fé, não acreditou em mim 100%. Isso que Jesus falou. Por que você duvidou? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Cara, quem faz isso? Tem como acalmar? Não tem como, sabe? Ele só falou: acalma-te, calma o vento. E o mar parou de se agitar e ficou numa tranquilidade. É impossível a vez que Deus faz, mas é possível para Ele. Então se aproximaram que estavam no barco, adoraram-nos, dizendo: eis verdadeiramente Filho de Deus. Só pra você ver. Só depois de passar tanta coisa no mesmo dia que eles acreditou que era o Filho de Deus. Isso somos nós. Nós somos desse jeitinho como os discípulos, desse jeitinho como Pedro. Por quê? Por causa disso, nós não acreditamos em Jesus 100%. Sabe por quê? Porque às vezes nós não entendemos o propósito certo. Nós não acreditamos. Às vezes Deus faz tanto. Às vezes você pede uma coisa e você não entende 100% o propósito de Deus. Você pede e não acredita em Deus. Isso acontece sobre nós. Isso acontece. Sabe? Vou contar uma história da minha vida que aconteceu. Eu sempre pedi ao Senhor. Quando eu era pequeno, sempre acontecia. Aí foi parando. Eu falei: eu vou começar a orar mais, para que venha mais coisas na minha vida. Porque às vezes estava indo e não estava acontecendo. Eu comecei a orar. Lá eu pedi a primeira porta de emprego e veio. Mudei, pedi uma segunda porta de emprego e veio. Uma coisa impossível, que era impossível, e aconteceu. E às vezes nós não entendemos o propósito certo. E nós não pode duvidar de Deus. Nós não pode. Deus, Ele faz coisas que você nunca imaginou que podia ter feito na sua vida. Cara, 5 pães, às vezes não dá. 5 pães era grandinho, mas cara, não dá pra 30, 20 pessoas. 50 pessoas comendo regrado. Imagina para 50 ou 5 mil pessoas, uma multidão faminta, passou a tarde toda com fome. Imagina, e 2 peixes.
que é 2 peixes? Pode ser peixe desse tamanho, cara. O que é 2 peixes para 5.000 pessoas? Para 5.000 pessoas, cara, mesmo dando pão para cada família, seria muitos pães. Mais de 1.000, não sei quantas famílias tem, cara, muitas coisas. E o cara falar assim, só tinha 5 pães e 2 peixinhos, e fazer aquele milagre, era impossível nas nossas vidas. Era impossível acontecer isso. Nós não entendemos o propósito certo, mas eu te falo uma coisa. Deus fez isso. Os discípulos, eles ficou com a cabeça virada, porque eles não acreditou que Deus podia fazer isso. Eles foi para um monte, dúvidas entrou no bar e falou assim, olha o que Jesus fez. O Nazareno fez, cara. 5 pães e 2 peixes, fazer aquele milagre. Eu não acreditei naquilo, não acredito naquilo. Imagina Pedro, com aquele coração duro, imaginando e falando assim, eu não acredito nisso 100%. Eu não acredito que Deus fez aquilo, cara. Eu não acredito. E muitos falando assim, é com algo impossível ele fez, cara. É muito difícil, parece que não é verdade. Mas depois de Jesus despedir a multidão, foi orar. E Deus, cara, ele sabe de tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Quando as ondas começaram a bater, Jesus já sabia que tudo ia acontecer. E ele foi andando sobre as águas. Os discípulos pensaram que era um fantasma, mas verdadeiramente era o próprio Jesus Cristo Nazareno. O Pedro não acreditou que era Jesus Cristo. Os outros já tinham acreditado e falou para andar sobre as águas. Isso às vezes é sobre nós. Que às vezes não acreditamos que Deus abriu uma porta de emprego, às vezes não acreditamos que Deus deu um carro, deu uma casa, deu uma família. Nós não acreditamos 100% em Deus e pedimos mais uma coisa para se provar que era Deus. E às vezes você pede uma coisa e pede outra para provar. Você não pode fazer isso. Quando você pede uma coisa e acontece, você tem que orar, não pedir mais coisa para provar se é Deus, porque Deus precisa provar que Ele é Deus. Nós que temos que acreditar que Ele é Deus. Deus não precisa provar que Ele é, porque Ele sabe que Ele é. Mas Jesus falou, então vem sobre as águas. Jesus sabia que Ele ia cair, porque Ele não estava preparado para aquilo. Quando você pede uma coisa e recebe, você está preparado para receber aquilo. Às vezes eu te dá logo, mas você não está preparado aquilo, você pede tudo, porque você não estava preparado para aquilo. Jesus sabia que ele não ia vencer, ele não ia conseguir chegar, por causa que ele não estava preparado a fé dele, porque Deus sabia que a fé dele estava pouco para aquele grande milagre. A fé de Jesus estava preparada. Jesus orava, Jesus jejuava. O coração de Jesus era fraco assim, não fraco é forte, entendeu? E pedra é fraco, porque Pedro era fraco quando o coração dele era de pedra. Quando ele abriu o coração, quando ele virou o Espírito Santo de verdade, ele sentiu o Espírito Santo de verdade, salvou 3.000 pessoas em um mesmo dia. Então, para nós não conhecemos Jesus 100%, mas nós temos que entender que quando nós pedimos, nós ganhamos, nós temos que agradecer ao Senhor, porque às vezes é impossível, mas nada para Deus é impossível, entende? Para nós é impossível viver eternamente com Deus, cantando e adorando, um mundo sem guerra, um mundo sem assalto, um mundo sem assassinato, sem estupro, sem nada. Mas para Deus nada é impossível, entenda isso. Para você é impossível, para Deus é possível. Entenda, recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você já gostou, já se inscreva, ative o sininho para ver o próximo vídeo como esse. Dê seu like e comenta sobre o próximo vídeo. Valeu e fui!